Oi, minha gente, aqui é Glaucia Lorena, esse é o meu canal Empolgada. Eu quero desde já pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, ligarem esse sininho, marcar nas redes sociais de vocês, isso tudo que vocês já sabem, né? Hoje eu quero falar sobre um filme que eu vi, tem uns 3 dias. O nome do filme é Obsessão, é desse ano, 2026, está nos cinemas. E eu fui ver com o Gabi Aldi, que eu já mencionei aqui, acho que no vídeo passado. Beijo, meninas. E a gente meio que teve que atravessar a cidade para pegar uma sessão do filme com legenda no áudio original. Não sei se isso é uma coisa só daqui, da região metropolitana do Recife, mas a gente tem encontrado muita dificuldade para ver filmes com o áudio original. A gente tem encontrado muitos filmes dublados e eu pessoalmente não gosto. Ah, mas é porque você sabe inglês. Não, não é isso, minha gente. Pode ser um filme em russo, eu prefiro ver com legenda, porque eu acho que a entonação, o jeito como é falado, por melhor que seja a nossa dublagem, se perde muito, sabe? Tem um ditado que diz que um tradutor é um traidor. Então, eu gosto muito de ver filmes em áudio com áudio original. Pois bem, atravessamos a cidade e chegamos num cinema para ver Obsessão e eu fui completamente surpreendida. Ao contrário da experiência péssima com Dia D do Spielberg, Obsessão, que é um filme muito barato, acho que foi US$ 700 mil, US$ 750 mil, é um filme que já lucrou horrores. Eu fui muito bem surpreendida. É um filme com roteiro e direção de um americano super jovem, com menos de 30 anos, chamado Cory Barker. Ele teve uma ideia e ele filmou essa ideia. Hoje, em geral, filmes muito bons, filmes que nos surpreendem. Cada cena, cada frame, cada diálogo, cada imagem, ela importa. Então, o Obsessão é um filme de terror, que às vezes faz a gente rir de nervoso, mas é um filme de terror. Ele não é um terri, ele é terror, com momentos às vezes tão estapafúrdios que a gente ri. E assim como o filme A Substância, assim como um filme Pecadores, cada take, cada diálogo, cada frase, ela importa. Porque a priori parece um filme sobre tenhamos cuidado com o que desejamos. E a priori parece que a vilã é a personagem da Nikki. Só que não é isso. Não é isso. Então, eu vou ser bem resumida no plot, porque eu acho que vocês têm que ver. Mas o plot é sobre um rapaz que gosta de uma moça e essa moça não gosta desse rapaz. E aí, esse rapaz quebra um galinho salgueiro de um só desejo, que ele quebra e faz um desejo, não pode desejar mais nada. E ele deseja que ela ame ele mais do que qualquer outra pessoa no mundo. E o desejo funciona. E ela passa a amá-lo mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Então, e a vida dele vira um inferno. Só que esse não é um filme só sobre isso. Esse é um filme sobre consentimento. Esse é um filme sobre relacionamentos abusivos. Eu só fico lembrando daquele filme Anaconda, do personagem Jack Black e do Paul Rudd conversando. Temas. Precisamos de um grande tema para o nosso filme de terror. E o tema de Obsessão é quando um homem impõe o seu desejo e a sua vontade para subverter, anular ou cancelar, ou tipo assim, ele nem se importa, na verdade. Ele diz, tem uma parte do filme que ele diz, eu não me importo. Mas para obter o que ele quer da mulher. É sobre isso esse filme, sabe? Então, temos esse cara que se chama Bear. Bear, em inglês, é inclusive urso. E Nick fica completamente apaixonada por Bear e várias coisas acontecem e todas são muito complicadas e muito tensas. Eu estava vendo online algumas discussões sobre o filme
E muitas pessoas, eu entendo a gente simpatizar com o Bear no início, porque ele parece um cara meio triste, meio deprimido, meio sozinho, que a gata morreu. Ele parece um cara, sabe, bom, um nice guy. Mas, e a gente no início acha que o Bear não tá notando que a Nick tá agindo daquele modo apaixonada por causa do desejo dele. Mas quando ele descobre, ele diz que não se importa. Ele só não quer que ela dê tanto trabalho. Então, e a Nick, ela pede ajuda ao Bear. Tem momentos que quando ele quebra o salgueiro, alguma outra coisa toma o lugar da Nick. E provavelmente é o desejo do Bear. Fica subentendido que não é a Nick que tá ali, é o desejo do Bear. E aí, quando é a Nick que tá ali naquele corpo, ela pede socorro várias vezes. Ela pede ajuda. E o Bear, que se dizia tão apaixonado e tão encantado pela Nick, ele não ajuda, porque ele tá tendo exatamente o que ele quer, sabe? É muito complicado isso, assim. Visivelmente é um relacionamento abusivo. Eu remeti imediatamente aos relacionamentos que mulheres têm com homens narcisistas, onde elas ficam com as erradas, porque os amigos começam a achar que quem está se aproveitando do Bear é a Nick, não ao contrário. Mas tem uma cena rápida que o Bear percebe que a Nick está fazendo o que ele quer por causa desse salgueiro. Ele diz não se importa. E logo depois eles estão na cama, mantendo relações sexuais. E o Bear tá lá, ele nem olha pra ela, ele tá lá matando o desejo dele do jeito que ele quer. E a cara da personagem da Nick é uma cara de dor até, de sofrimento, de zero prazer e satisfação. E ele continua. Com os vários diálogos, que são sutis, é porque eu tô tentando não dar spoiler. Com os vários diálogos, que são muito, muito sutis, mas muito inteligentes, prestem atenção nos diálogos, fica muito claro que ele não quer é que ela dê trabalho, sabe? Que ela, spoiler, cozinhe a carne da gata morta dele, por exemplo, para ele comer. Ele não quer ter trabalho, ele não quer que as pessoas de fora achem estranho. Mas ele tá muito satisfeito no que ele tá lá. E aí é um filme pra gente pensar sobre o papel das mulheres nos relacionamentos, né? Como quando eu falo os homens, eu não estou falando de todos os homens. Existem homens bons. Eu conheço homens bons, eu me relaciono com homens bons. Eu estou falando do patriarcado, do modo como homens em geral são subjetivados, como eles desejam que mulheres, em geral, existam para realizar todos os desejos deles. Nem que seja, sei lá, tá numa fila de banco, o cara não conhecer a mulher e querer, vou passar na tua frente e aí quero ver você me tirar. Falo porque passei por isso recentemente. Então, é como se nós existíssemos na cabeça do patriarcado para realizar todo e qualquer desejo masculino. E nós não somos seres desejantes, seres que queremos coisas. E que podemos não querer, inclusive, esses homens. A Nick, antes do Bear quebrar o salgueiro, ela era uma mulher cheia de vida, de planos e desejos. E ela passa a ser só o desejo do Bear e a realização de todos os desejos dele. É horrível de ver. Como mulher, eu me senti completamente angustiada assistindo o filme. Desconfortável, incomodada, sabe? O filme tem gore, o filme tem muito sangue, mas o filme é sobre consentimento. Sobre ela dizer várias vezes não, enquanto ela está fazendo o que ele quer. Ele diz, eu não me importo. É puxado, é tenso pra caramba. Porque ela diz pra ele, ela chega a pedir pra ele, termine com isso tudo, acabe com a minha vida. Ele não se importa, ele tá tendo o que ele quer.
Também é um filme pra gente discutir o que é amor. O que o Bear entende como amor é uma coisa obsessiva, doente e esquisita. Porque ele pede na hora do salgueiro que ela me ame mais do que ela ama qualquer pessoa na vida dela. Então não tem um equilíbrio. Ela ama mais ele do que ela se ama. Ela só ama ele. Isso é o que ele entende por amor. Isso não é amor, né? Isso é obsessão. O título do filme se refere à obsessão do Bear, não à obsessão da Nick. Porque quem é obcecado na Nick, mesmo sem saber nada da vida dela, sem nem saber que o pai dela é um pai ausente, é o Bear. Sabe? A Nick vê ele como um irmão. Isso fica muito claro numa cena lá de uma leitura de um texto que ela está escrevendo, que ela se sente cometendo incesto. Porque existem momentos em que a Nick real ela consegue aparecer e ela está desconfortável, incomodada, se sentindo violada e ela está sendo. Então, é muito tenso, é muito desconfortável. Esse trecho, inclusive, que é de uma festa. As cenas mais desconfortáveis não são as cenas de sangue e de gore. São essas cenas onde ela está sendo anulada na identidade dela por causa do desejo do outro. E o cara, né, o personagem, o Bear, ele a priori parece um nice guy, um cara legal. Trabalha, tem sua casa, sua gata, tem amigos, parece bonzinho, fala manso. Ele não é ostensivamente ameaçador. Ele parece um nice guy. Mas como diria minha amiga Audi, ele é um bocoió. Ele é um egoísta. Ele é um manipulador. Ele é um aproveitador. E ele está violando a Nick de todas as formas possíveis para ter o seu desejo realizado dentro do seu egoísmo puro. Eu devo dizer que eu amei o final. É um filme sobre realmente relacionamentos tóxicos, né? No qual esse ser, que é o Bear, essa pessoa, impõe o seu desejo para... Não é nem subverter, porque ele não se importa que a Nick não goste do que ela está vivendo com ele. Ele só quer, ele impõe o desejo dele para ter exatamente o que ele quer, porque é como se o desejo dela fosse inferior ao dele. E aí ele não se importa. Como ele diz, eu não ligo. Então, é um filme sobre como nesses relacionamentos abusivos, o que o outro quer vale nada. Vale nada. Então, o final ele é meio estilo Terra Arrasada. O termo Terra Arrasada ele vem da guerra da Rússia contra Napoleão, que os russos queimavam todos os campos para quando Napoleão chegasse com seus soldados não encontrasse nada para conseguir nem comer. E aí o filme tem um final Terra Arrasada, mas tem um final muito bom. Eu andei lendo que o diretor chegou a gravar um outro final. Um final que seria meio Romeu e Julieta. Mas todo mundo avisou pra ele, não, isso não, essa coisa Romeu e Julieta não é o tema do teu filme. Para aqui. E ele para. E aí é um final Terra Arrasada mesmo, assim. Não vai ter... Pra quem fica, quem sobrevive, não vai ter nem o que comer, sabe? Porque... Vamos explicar o que houve. Repito, como mulher, achei o filme desconfortável, angustiante, agoniante. Eu achei um filme tão, sabe, o próximo vídeo vai ser sobre off-campus. E como nós mulheres somos respeitadas nessa série, enquanto seres de vontades, de desejos, de escolhas. E parece que a gente está vivendo num mundo onde a gente conseguiu esse espaço, mas ainda querem dizer pra gente, nos fazer acreditar que o que a gente quer importa menos do que um homem quer. Nem que seja o lugar na fila do banco. Gente, não importa menos. E a fila é de quem chegou primeiro. Não importa se a pessoa vai dizer, quero ver você me tirar daqui. A gente tira, tá? Desculpa, mas a gente tira. Então, como mulher, eu me senti... Assim, eu precisei pensar sobre esse filme 3 dias e falar sobre ele com todo mundo. E pedir para todo mundo assistir, porque eu acho importante. E fica aqui, mais uma vez, ressaltada a importância dos filmes de terror para trazer os temas.
cito novamente Pecadores, sobre a questão do racismo, da xenofobia, todos esses temas ligados até o que é o American Way of Life, American Dream, essas coisas, e que não existem culturas melhores do que outras. A Substância, que discute essa obrigação feminina de estar sempre jovem, bonita e sorrindo. Inclusive, em Obsessão, quando o Bear várias vezes diz, não me importo, mas não faça isso, não cozinhe mais minha gata que morreu e tal, ela ri. E ela ri, assim, sabe aquele riso, não sei imitar, mas aquele riso, ok, estou concordando com você. Porque na Substância tem isso também, né? Como se a gente tivesse essa obrigação de estar rindo. Mulheres, nós não temos a obrigação de estar rindo para coisas que nós não concordamos e que nós não queremos e que nós não aceitamos. Vou repetir. Mulheres, nós não temos a obrigação de estar rindo e achando bonitinho, batendo palma para coisas que nós não concordamos, nós não queremos, nós não aceitamos e que nós não faremos. É só isso. Acho que eu sou uma pessoa que eu rio muito, eu sou muito risonha. Eu acho que a gente tem que rir menos às vezes até. Como estratégia mesmo de sobrevivência. Acho aquela brincadeira, né, na internet. Se você, mulher, tá numa floresta, você encontra um homem e um urso, você vai se sentir mais segura com quem? Em geral, a gente responde um urso, né? Bear, o nome do personagem, Nice Guy, de Obsessão, significa urso em inglês. E aí eu acho que fica uma grande lição dada por um diretor homem, um roteirista homem. Que a gente também tenha cuidado com esses ursos que parecem inofensivos, sabe? Eu sou muito da teoria de que o tempo é o senhor da razão. E que é o tempo que vai dizer se um cara é legal mesmo ou não. Isso serve para se relacionar, isso serve para amigos, para colegas de trabalho, para tudo. É no dia a dia que a gente vê essas coisas, sabe? E eu acho que fica uma outra grande lição. Quando o que você está dizendo, que você está verbalizando, os nãos que você está dando, para qualquer contexto, quando o que você está deixando claro não está sendo respeitado, pode ter certeza que não tem nada de nice, de legal, de bom no contexto que você está. Nem no nice guy, nem no espaço, nem na relação, em nada. Porque se o não da gente é respondido com eu não ligo, corram para as montanhas e salvem-se, meninas, mulheres e garotas e senhoras. Porque o eu não ligo é tornar a gente menos do que nada. Tá certo? Vão assistir a Obsessão, baita do filme. Ao contrário do filme do Spielberg, eu fiquei muito bem impressionada. Parênteses aqui rápido. Vocês notaram que no filme do Spielberg, a personagem da Emily Blunt, a mulher, ela é o afeto, né, a empatia. E o personagem do boy lá, que eu nunca lembro o nome, acho que é Josh O'Connor, enfim, com números e tal, e não sei o quê. Por que não pode ser ao contrário? Por que não pode ser uma mulher responsável por essa parte numérica, de interpretações de dados, e o cara por parte da empatia? Por que essa necessidade de referendar estereótipos em um filme de milhões de dólares e blockbuster de um baita de um diretor? Por que Spielberg fez isso? Entendo o contexto sócio-histórico-cultural dele, mas, tipo assim, ele tá vivendo no mundo, né? Agora. Por que referendar isso? Ontem, tô gravando esse vídeo numa sexta. Ontem, eu fui em um lugar que eu precisei enfrentar fila para pegar uma coisa específica. E na fila eu ouvi a conversa de um cara que estava com medo de sua esposa, que é mecânico de carro. E aí passou uma mulher e ela disse: você é amigo de fulano, não sei o que, meu carro tá na sua oficina. Vou lá pegar. E ele, tá certo, já tá pronto, não sei o que. Mega aleatório. E aí,
Quando essa mulher saiu, ele virou para a esposa dele e disse: ah, eu vou falar para essa senhora para ela ter um carro menor. Para que ela quer um carro tão grande? Carro tão grande é para família, para gato, para cachorro, não sei o quê, não sei o quê. E a esposa dele: mas você sabe da vida dela? Você não sabe da vida dela. A esposa dele disse: você não sabe da vida dela. Você não sabe se ela tem essa família, se ela não tem. A esposa ainda teve essa linha de raciocínio. Eu virei para ele e disse: às vezes ela só gosta de um carro grande. Ai, mas e será que ela sabe estacionar? Eu disse: eu garanto que se ela tem um carro grande, ela sabe estacionar o carro grande. Eu tenho um carro grande, eu sei estacionar meu carro grande. Meu carro não é nem tão grande, mas eu me senti tão irritada, sabe? Gente, a gente não pode querer ter um carro grande. A gente não pode querer estar na vez da gente na fila, sabe? Oi, homens, e não são todos, vocês estão vivendo em que mundo? Sabe que vocês acham que vocês podem opinar sobre o carro de uma mulher que vocês não compraram e que vocês só são um mecânico? Sabe? Ou que vocês acham que vão tirar uma mulher da frente da fila? Vocês estão vivendo em que canto do mundo? O que eu fico chateada com filmes como Obsessão é que quem mais precisa entender a mensagem não entende. Que me irrita de verdade, sabe? Aí eles: ai, qual é o seu carro? Aí eu inventei um carro bem grande. Nossa, mas você estaciona esse carro? Com certeza. Lindamente. Ai, mas aí então tem que pagar estacionamento. Eu disse: aqui só tem carro grande, quem pode arcar com as despesas. Então assim, dá licença da gente escolher até o carro que a gente quer ter, sabe? Que a gente pode pagar para ter, sabe? E não deem opiniões que não foram pedidas a vocês, sabe? Então, assim, é um pequeno desabafo de uma mulher que vive em sociedade, que, desculpa, mas assim, homens, melhorem. Vão assistir off-campus para ver padrões de masculinidade legais. Eu garanto a vocês que vocês conseguem fazer. Se esforcem, tá? Porque a gente gosta de conviver com vocês, mas com os de vocês legais, aí a gente gosta pra caramba. Mas com essa coisa, meu desejo é mais importante do que o seu, minha opinião é melhor do que a sua, isso não rola mais, isso não funciona. É isso. Obsessão é sobre isso. Assistam o filme. Homens, inclusive, assistam o filme e absorvam a mensagem do filme. E se questionem, melhorem. Se questionar e dizer: oh, poxa, nossa, como eu tava sendo machista, egoísta, não sei o quê. Não serei mais assim. Esse é o grande trabalho de evolução humana no planeta Terra. Então, assim, é isso. Desculpa o desabafo. É só porque a história do carro me chateou, a história da fila também. E aí eu assisti a Obsessão, botei tudo no mesmo pacote, porque é o mesmo pacote. É o mesmo pacote. Porque é um cara que tá brigando pela fila. E achando que pode opinar sobre o carro alheio, feminino alheio, é o mesmo cara que tá dentro de casa dizendo que o desejo dele vale mais do que o da mulher dele, do que da esposa dele, sabe? Quando no final ele é o homem dela e os desejos deveriam ser pelo menos parecidos. Porque se não forem, caiam fora. É isso. Baita de um filme, assistam. Beijos e desculpa o desabafo.